com o professor, doutor Joel Felipe, arquiteto, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Jorge Amado, coordenador do Núcleo de Estudos e Intervenções das Cidades, coordenador do projeto de reabilitação urbana ambiental do Gogó da Ema, realizado entre 22 e 24, que venceu o edital do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil em 22 e é o atual coordenador da elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos de Ilhéus, por encomenda da Secretaria Nacional de Periferias dos Ministérios da Cidade. Joel, o projeto Gogó da Ema está inscrito no concurso da Federação Nacional de Arquitetos e entre os melhores projetos do Arquipop 2024 e vence quem tiver mais corrida no Instagram. Como é que está essa disputa? Bom dia, Kleber, bom dia aos telespectadores, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Eu acho que é importante essa oportunidade de falar numa TV que ela tem bastante impacto na região, nos municípios, né, Ilhéus, Itabuna, enfim, toda a região. E falar do projeto Gogó da Ema é muito importante, porque ele de fato, além desse, né, do concurso, claro que a gente está concorrendo, né, da Federação Nacional dos Arquitetos, ele trouxe uma proposta que poderia impactar profundamente as intervenções nas áreas mais populares, nas comunidades de Itabuna, né? Então, como que está a disputa? São 10 projetos que estão concorrendo e o nosso foi selecionado. Nós, na verdade, não concorremos. Eles nos convidaram a participar e nós, nesse momento, estamos em segundo lugar. Temos 420 inscrições aproximadamente, né, likes lá. Então é um convite até que a gente faz para as pessoas que quiserem, se puderem contribuir com isso, quer dizer, até por valorização do município. E pode compartilhar no aviãozinho também. Pode compartilhar. A gente deixou com a sua produção o link, o QR Code, para fazer, vai direto no link, né, do Instagram, onde a pessoa pode votar, enfim, é uma votação meio informal. Tá aparecendo ali na tela. Então até eu já posso falar. A gente tem então o primeiro QR Code, ele equivale então a escolha, nossa votação, né? Que é simplesmente um like. Uhum. O segundo, que a gente já vai falar, eu gostaria de falar um pouco também com você em relação ao PMRR, né? O Certo. Plano Municipal de Redução de Riscos. E o terceiro QR Code é para você baixar, né, os seus ouvintes baixarem a revista do Gogó da Ema, que eu queria deixar de presente aqui para você, para a produção, para a escola. Tá, ok. Então, essa que votar na gente seria interessante, mas principalmente a oportunidade da gente poder divulgar aqui que tipo de intervenção que a gente está propondo para o município. Sim, em Itabuna, o projeto Gogó da Ema pegou uma área que é suscetível a alagamentos e inundações, uma área de população carente, periférica, e que também tinha as suas contradições e os seus problemas sociais. O que vocês conseguiram fazer nessa área? Qual foi o sucesso desse projeto em 2 anos? Bom, a nossa aproximação com essa área, né, localizada no Sarim Alcântara, foi logo depois daquela grande inundação, né, que Itabuna sofreu no final de 2021, né, para Natal 2022, de 2021 para 2022, em que os índices foram dentro já do que a gente já está chamando, né? Os meteorologistas, ou enfim, os cientistas estão chamando do novo normal, né? Você se lembra bem quando a gente falava de um novo normal depois da pandemia, que era como conviver com ela? O novo normal das mudanças climáticas significa que a gente está vendo uma curva de grandes precipitações. Embora continue chovendo de novembro a março, predominantemente aqui, com um pico em abril, que a gente tem medido aos últimos anos, a partir desse momento houve uma virada. Então as precipitações estão mais intensas. Itabuna sofreu com isso, com esse transbordamento do rio Cachoeira, não é? E as casas no Gogó da Ema, né, vocês devem lembrar, eu até deixei algumas imagens com a sua produção, devem lembrar que as casas ficaram até o teto, 3 metros de altura, né? As casas na margem do rio Icó, né, do canal do rio Icó. Então, o que a gente promoveu ali? A ideia era fazer uma intervenção integrada. Esse projeto ele chama Reabilitação Urbana e Ambiental do Gogó da Ema. Então, na verdade, era a ideia de tanto inserir essa população ali moradora na cidade, né? Assim, eles estão na cidade informal, não é? Então, são carentes de serviços de infraestrutura,
né? São carentes de como serviços urbanos, né? Como infraestrutura urbana, como equipamentos públicos, como também lidar com outras questões, como educação ambiental, né? Como conviver nessa área, né? E aí trabalhos com todas as faixas etárias, né? Com as crianças, com os jovens, né? Adolescentes, com o empreendedorismo feminino, por exemplo, com, né, os mais idosos, trabalhando com a memória, né? Dessa população, registrando a memória. Então foi um trabalho integrado, interdisciplinar, que ele durou 1 ano e meio. Então ele foi de janeiro de 2022 a junho de 2024. Ele se encerrou há poucos meses, né? Com essa ideia de integração. Revista que foi lançada, a Rua, né? O nome da revista, né? Rua Reabilitação Urbana e Ambiental. É uma sigla. O Gogodaema. Sim, e Itabuna, você tem esse problema. E Ilhéus, você trabalha no projeto de reabilitação urbana. Como é que é esse projeto? Assim, após esse impacto que nós tivemos aqui na região, né? E que até eu gostaria de colocar o forte, que eu acho que é do trabalho do Gogodaema de Itabuna. Que veja, há uma reflexão, sempre quando ocorrem essas situações de desastres, em que especialmente atinge a população mais vulnerável, de mais baixa renda, a primeira que moram nas bordas dos canais, dos rios, e que a gente tem muito frequentemente em Itabuna, né? A gente deve considerar que a gente tem 27, né? Córregos afluentes do rio Cachoeira, né? Na região urbana, né? Na cidade, na cidade. Só do rio Cachoeira na cidade, nessa área urbana. Então, o risco de eu repetir esse fato é muito grande. A tendência mais tecnocrata e tradicional é você fazer o quê? Falar, olha, essa população mora no lugar errado, né? E ela tem que ser retirada dali. E ela deve ser deslocada para um conjunto habitacional distante da malha urbana, que a gente chama. E o que a gente tem feito a reflexão é o quê? Da falência desse modelo, no sentido de que uma parte dessas pessoas se transfere para esses novos conjuntos, do tipo Minha Casa Minha Vida, ou produzidos pela Conder, né? Pela empresa estatal do estado da Bahia, e essas pessoas voltam para os mesmos lugares depois que a água baixa, né? Depois que podem reformar suas casas, às vezes ilegalmente, inclusive, vendendo os imóveis que adquiriram ou alugando, mas volta para o seu lugar, porque ali é onde essa pessoa tem o seu emprego, onde as crianças estão na escola, né? Onde tem seu vínculo familiar e comunitário. Então, para evitar isso, que nós pensamos, olha, seria muito mais econômico que as pessoas se salvassem dessas tragédias. De que maneira? O Estado entrando para construir o segundo pavimento. Parece uma ideia simples, né, Kleber? Mas e mais barata. Então, o que significa? A gente sabe que a água subiu até o nível acima da porta de entrada, da laje. Ora, o que nós estamos pensando? O que seria mais simples? Reforçar a estrutura, sobe uma escada, uma laje, a pessoa, quando tem essa desastre, não vai ser retirado dali de canoa, né, corpo de bombeiros, e não vai para escolas, como no caso do Gogodaema, foi para o CAIC, né, do Sarinha. E o que acontece ali? Atrapalha a aula, né, gera um transtorno, as pessoas ficam mal acomodadas. Ora, o que nós observamos na pesquisa feita e da entrevista com os moradores lá no Gogodaema, que quem não teve prejuízo, né, foi quem tinha o segundo andar. E tem muitas pessoas que têm. As residências ali, na beira do canal, tem 2, 3 andares. Então, só para você entender que foram várias ações que nós fizemos, mas uma das que eu acho que são um ponto forte, que é para refletir, é que nós chegamos a fazer projetos de 13 casas. Né? Esse foi um trabalho, porque nós tivemos juntos tanto membros da UFSB, né, Federal da Sul da Bahia, estudantes e professores da Anhanguera, né, da arquitetura da Anhanguera, estudantes do IFBA e professores do IFBA. Então foi uma associação de professores profissionais e estudantes nessa intervenção. Né? Multidisciplinar. Então, um dos efeitos foi a gente fazer projeto para que oferecer para a prefeitura, para o governo federal, quem tivesse interesse de gastar, por exemplo, a gente fez orçamento, R$48 mil, você faz o segundo andar. E o apartamento da Conder, oferecido aqui, né, que foram feitos 80 apartamentos, né, inaugurados e tal, custava 128 mil. Então, com um apartamento da Conder, você resolve o problema de 3 famílias no mesmo lugar. E esse apartamento da Conder, eu sinto muito dizer, mas há uma tendência muito grande que a pessoa não vai ficar lá muito tempo. Ela pode alugar ou vender e voltar para o lugar onde ela estava.
Isso é comum, não é questão de Itabuna, nem de Ilhéus. É do Brasil assim. Né? Os conjuntos habitacionais, infelizmente, com esse tipo de Mas modelo não é é assim. porque se transformou num negócio rentável para o inquilino, o explorador do negócio, a pessoa que age como um interessado em ganhar um dinheiro a mais, ter um trocado. Ele vai gastar daqui a 2 anos e sabe que na próxima enchente ele vai ter outro retorno. Você tem toda a razão. Lamentavelmente, é isso que acontece. É um círculo É um ciclo vicioso. vicioso. Então, uma maneira. Agora, as pessoas vão voltar. A gente tem essa expressão muito popular, ela come a casa, né? No sentido de vende a casa para comer, né? E vai viver durante um tempo com uma certa. Vender muito barato, né? Eu acho que é uma informação que acho que, não sei se. Acho que é público isso, que grande parte desses conjuntos habitacionais, infelizmente, tá com a presença forte do tráfico, né, dos comandos, né? Eu sei. Então você acaba sofrendo uma pressão, você sai de lá. E as pessoas voltam porque a vida comunitária dela está no lugar onde ela morava antes. Né? Então foi desagregada A no relação conjunto. social, a coisa, os interesses dela estão mais naquela área ali Exato. restrita. Exato. Então era uma maneira de rever a política habitacional. O município agora, já foi anunciado pelo prefeito, vai fazer, se eu não me engano, 780 novas unidades, né? Veja, e não é dentro da malha urbana, não é dentro da área urbana. Ok, se a gente não corrigir esse tipo de distorção, provavelmente tira as pessoas de algumas áreas, por exemplo, na Rua das Bananeiras, na Beira Rio, e as pessoas não vão voltar para a Bananeira Beira Rio, porque deve ter uma obra agora, né? A urbanização da orla, mas provavelmente podem reocupar áreas, vender e ocupar áreas degradadas na cidade que podem voltar a sofrer Agora, inundação, esse é o enchente. projeto do Gogodaíma. Nós vamos falar do projeto de Ilhéus também, mas antes vamos falar mais um pouquinho do Gogodaíma. O projeto do Gogodaíma está inserido numa cidade que é a 161ª do Brasil em população. Até aí é ótimo. Quando você vai para a renda per capita, que é R$ 20.000, nós somos 3.168. Quer dizer, nós estamos na metade mais pobre do Brasil. Na renda per capita na Bahia, que é onde Itabuna tem uma cidade rica, nós somos 43 em renda per capita. Quando você vê a população local, 39% vive de Bolsa Família. Então você tem um drama social. Aí você vai, pega uma área dessa, constrói, reabilita, integra a parte arquitetônica, melhora a qualidade de vida, oferece uma alternativa ótima. Agora, que parceria o governo fez para que essas pessoas se inserissem no mercado de trabalho, no mercado produtivo e ganhassem mais autonomia de vida? Infelizmente, assim, a nossa relação aqui, ela se deu com o governo municipal, né? E não foi as mil maravilhas, não foi um casamento perfeito, porque muitas das propostas que nós fizemos ali, elas não tiveram andamento, né? Por exemplo, a gente ministrou 2 cursos de empreendedorismo feminino. Dentro dessa área do Gogodaema, que só tem 225 famílias, só isso, não é muito São grande. 1.200, 1.500 pessoas. Exatamente, 1.500 pessoas. O que a gente verificou? Que ali a gente tinha 15 empreendedores que foram fazer curso com a gente. Nós alugamos, dentro desse projeto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, permitia que nós alugássemos um escritório. Só que nosso escritório não ficou dentro da universidade. Nós fizemos questão de construir esse escritório dentro da área, da comunidade. Alugamos uma casinha, ficamos lá. E ali nós alugamos um toldo, né, e realizamos ali algumas formações, capacitações. E é muito impressionante a vontade de aprender, de qualificar o seu trabalho, para saber até desde questão de preparações básicas, cuidados com a produção, tinha do ramo alimentício, tinha de tecidos, de têxteis, de material artesanal. E a gente, através de levar uma formadora, uma capacitadora para lá, a gente conseguiu que ela tivesse a perspectiva de independência, de autonomia para a produção, para a sua própria renda. É claro que isso tem que ter um empreendimento muito objetivo, uma articulação com o município, que é quem tem que estar ali na base, né? Não houve muita integração, devo dizer para você, né? Interesse pelo que a gente fez lá. Mas foi uma iniciativa que tem que ser feita. Acho que você tem toda a razão que não podemos desprender a questão urbana da questão do emprego, né? Que é o que vai garantir realmente a estabilidade para que as pessoas fiquem lá, né? É exatamente isso que você tinha colocado, se eu não... Sim, e o Plano Municipal de Redução dos Riscos de Ilhéus, sim. como é que isso se insere também
que Tá é bom. também uma questão parecida com a de Itabuna. Que É. aqui em Itabuna a gente tem problema de enchente, lá tem problema talvez de enchente, mas tem um problema de deslizamento de terra, né? Exatamente. Antes até de te falar, você sabe que a gente vai vestindo as camisas dos projetos, né? Aham. Eu estou aqui agora com a camisa do Periferia Viva, que é a do PMRR, mas antes eu vou mostrar só Pode. que era a camiseta daqui do Gogó da Ema. Acho que isso a gente transitou muito, a comunidade conhece. E você sabe que tem É uma lá na Prima história. dessa até. Tem uma história interessante. Aqui são nossos patrocinadores. A gente contou com o apoio um pouco, não sei da Câmara, da Prefeitura, do MESB, né, do Movimento Sul da Bahia Ação. E tem uma história interessante aqui, que é a da EMA. É uma EMA que está voltando, né? Com um raminho de uma oliveira aqui. Foi desenvolvido, né, pela nossa equipe. Que a ideia aqui era que a gente sabia que depois do grande dilúvio, né, os 40 dias da Arca de Noé, iria baixar a chuva e a EMA voltaria com uma boa notícia, que era o raminho dizendo, ó, podemos voltar para casa. Certo. Essa é a simbologia. Foi muito bonito da maneira como a gente trabalhou e a gente foi acolhido pela comunidade. E aí, peço para você reforçar depois que as pessoas podem baixar pela internet, é gratuito, a revista que está em todo esse registro desse processo. Eu vi na internet, fui Isso. no Instagram e fui na página de vocês e vi a revista na internet. Isso. Não li ontem que eu não tive tempo, mas agora eu bom. vou ler o físico, que eu sou mais o físico ainda. Eu também, eu sou- adoro. A gente usa o virtual, o e-book porque é necessário, porque a gente é mais compacto, mas escrito é melhor. Bom, eu estava contando que então troquei a camisa, né? Então aí a gente está falando agora do plano de redução municipal. de riscos de Isso, Ilhéus. você falou exatamente o que a gente está em andamento lá. De fato, a caracterização de acidentes, né, de desastres ligados, que a gente chama, não são, muitas pessoas falam em desastres naturais. Na verdade, não existem esses desastres naturais quando se trata de causas do clima, por exemplo, né, com precipitação. São desastres que a gente chama socionaturais, né? Porque eles têm origem na natureza, porque são fenômenos que nós não controlamos, né? Mas também são origens do ser humano, né? Então nós tivemos a característica de ocupação de determinadas seções, partes do território, que elas não seriam adequadas para essa moradia. Então, quando a gente fala de ocupar as margens dos rios ou os topos das encostas, isso não seria a solução mais adequada. A solução mais adequada é que tivessem um planejamento urbano, um planejamento da cidade, que você tivesse conjuntos residenciais bem localizados, bem construídos, acessíveis. Só que esse processo não foi feito, né? E Ilhéus, ele tem essa característica, né, de ter o desastre que ocorreu aqui em Itabuna e é frequente, está vinculado principalmente à inundação. E Ilhéus, também tem a inundação, claro que tem, mas em grande parte, mais cotidianamente, deslizamento de encostas, né? A gente dessa vez não é o Conselho de Arquitetura, dessa vez é um projeto maior, né? Contratado pelo Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Periferias, não é? E que, nesse momento, organizou, né, desde 2023, final de 2023, fez um chamamento para que 16 universidades federais, não é? Elaborassem planos municipais de redução de riscos para 20 municípios, né? Então, dos mais de 5.500 municípios do Brasil, Ilhéus foi um dos escolhidos, né? Um dos 20 desses 5.500 para essa primeira leva de elaboração de planos municipais de redução de risco. E a decisão do governo federal foi, em vez de repassar recursos para o município, e que, infelizmente, no país, muitas vezes não... É mal aplicado? É mal aplicado, não atinge a meta, né? Não cumpre aquela encomenda, então ela resolveu fazer para as universidades, com seus técnicos, seus especialistas, para que dotasse o município de um plano que pudesse atuar em médio e longo prazo em relação aos desastres, especialmente, não exclusivamente, mas no caso de Ilhéus, especialmente nas encostas, né? E esse projeto está em que fase agora? Sim. Então, nós começamos em fevereiro, ele deve terminar, a elaboração do plano tem um prazo para acabar, são 18 meses, que é julho de 2025, não é? Nós estamos percorrendo
todas as encostas, né, de Ilhéus. Nós já tivemos em 11 dessas encostas, fechando o levantamento por bairros, né? Então nós começamos pela Esperança, o bairro Esperança, o Alto do Carvalho, que é uma das primeiras áreas que a gente resolveu fazer até para testar a metodologia, como abordar a comunidade. Esse trabalho ele foi concluído, né? Já foi apresentado, vamos dizer, validado pela comunidade, foi aprovado pela comunidade, né? De que maneira? A gente chega nas áreas, a gente faz uma reunião com as lideranças, faz uma reunião, uma assembleia com os moradores, explica o que nós vamos fazer no plano. Nós, com os técnicos, novamente, da UFSB, da UESC e do IFBA, também é sempre uma composição dessa maneira, né? A gente chega na área, faz um plantão atendendo as famílias para que elas nos passem a sua percepção de risco. Nós perguntamos, a sua casa está em risco? Já sofreu um problema? A pessoa traz, olha, eu tenho barro na minha cozinha, né? Eu já sofri, eu tenho um poste que está caindo na frente da minha casa. Então, elas nos suscitam a visita. E elas têm noção desse risco, do perigo iminente? Tem noção, com certeza tem. E tem desespero, A gente sente o desespero. Quando a gente faz as assembleias, né, nessas áreas, eu falei do Alto do Carvalho, mas a gente já fez todo no Malhado, a gente foi no Alto do Coqueiro, Alto da Floresta, nós temos ainda no Malhado o Alto do Amparo, o Alto da Legião. Naquela região da Barra, né? Na Barra a gente fez o Alto Soledade, o Alto do Nerival, o Alto da Rua do Cano. Então, e agora a gente está no Alto da Esperança e do Aureliano, né? Também já fizemos o Alto da Gamboa, né? Que é na Conquista, e o Teotônio Vilela, lá que são 3 áreas, né? Alto do São João, do Barro Vermelho e o próprio Teotônio Vilela. Então nós já percorremos todas essas áreas com essa metodologia de ouvir a comunidade. E elas têm essa clareza. Quando nós nos reunimos, perguntamos aqui, por que vocês estão aqui? Levanta a mão, eu sempre conduzo essas reuniões, levanta a mão quem acha que sua casa está em risco. 80% das pessoas que vão à reunião têm as suas casas, porque não vai toda a comunidade, obviamente, né? Por comunicação ou porque não tem interesse no própria conversa que a gente está tendo, mas 80% tem problema, ela tem essa noção, certo? Agora, a próxima pergunta sua poderia ser, mas e por que elas estão lá, né? É porque não tem outra escolha, né? Eu acho que essa é uma situação clara. É também aquela proximidade do trabalho, do lugar de convivência. Exato. Então, precisa morar em algum lugar em que ela possa ter acesso. Essa pessoa ou a família ali, envolvida com o trabalho, não pode ficar desempregada, não pode ter deslocamentos muito longos, né? Então, a gente tem discutido bastante em Ilhéus, meio claro isso, um conceito chamado que é bastante complexo, mas acho que dá para eu te dar um exemplo, que é o que a gente chama de racismo ambiental. O que a gente faz? Em Ilhéus você tem muitas pessoas morando nos morros, nos altos, né? Mas não tem só pobre. Então você tem o Alto da Boa Vista, que é, né, o famoso Pacheco, em que as casas valem 2 milhões. 2 milhões e meio, você vai tentar comprar uma casa, 1,5 milhão, 800 mil. Direito de 10, 12 metros e tal. Com mezanino, lindo, e olha, então eles estão numa área que, do ponto de vista da legislação, não seria possível. Acima de 30%, a lei 6766, né, de 79, chamada Lei Lehman, ela proíbe ocupação acima de 30%. Só que, é claro, essas casas são ocupadas lá há mais tempo do que em 1979. E os morros com os pobres também. Então, quando se fala, eles não podem condenar o pobre porque é um problema dele. Foi morar porque ele quer. Também. O rico também tá. Então, se falar assim, ó, o pobre está no lugar errado e o rico está no lugar certo, se eles estão na mesma condição. Então, não estou fazendo nenhuma guerra entre as classes aqui, não é? Mas é uma reflexão para dizer o seguinte, no Plano Municipal de Redução de Risco, preconizado pelo Ministério, nós temos um bordão, que é assim, nós não queremos tirar a pessoa do risco, nós queremos tirar o risco das pessoas. E a gente pode fazer isso? Pode. Com obras com a aplicação do que hoje a gente chama, Kleber, de soluções baseadas na natureza, SBNs, né? Nós estamos fazendo um projeto no bairro do Coqueiro, no Alto Coqueiro, que é muito interessante. Depois eu vou
até sugerir para você fazer uma cobertura. Que a gente não precisa fazer como na entrada de Itabuna, né? Vindo para cá, tem aquela encosta, que tem aquele muro, aquele concretão, né? Que para ficar mais agradável, as pessoas no máximo vão fazer um grafite nele. Não, a gente tem soluções que você pode ancorar aquela encosta com solução baseada na natureza, que a gente chama. É uma solução, por exemplo, em solo grampeado verde, que a gente chama, né? E que tem sido feito, não é uma coisa, não é um modelo europeu. Em Salvador se faz perfeitamente isso, não é? Então, só para te dar um exemplo, que o trabalho nosso é chegar até o final, né? Com todos os altos de Ilhéus, né? E as áreas de inundação também mapeadas, quantidade de pessoas atingidas, quantidade de unidades habitacionais a serem feitas, quanto custa as obras que têm que ser feitas, e depois está no governo federal. Essa que é a nossa proposta. Como nosso tempo é limitado, eu gostaria de saber a sua sugestão. Agora eu vou lhe fazer um convite para depois a gente discutir as questões urbanas de Itabuna e Ilhéus. São cidades diferenciadas e com problemas similares. A mesma pobreza, a mesma situação de populações marginalizadas e a necessidade de soluções inteligentes. Inclusive para se transformar em cidades inteligentes, que é uma forma também de incluir essa cidade no desenvolvimento do futuro. O que o senhor recomenda para a solução desses problemas de Itabuna e de Ilhéus que tu convive e sabe? Eu acho que só a questão do detalhe da cidade inteligente, né, Kleber? Que muita gente confunde cidade inteligente com informática, né? Com lógica, com Wi-Fi, comunicação. Isso já existe, na verdade, né? Cidades, os semáforos são cronometrados, você usa o Waze, os aplicativos, a cidade já é inteligente nesse sentido, né? Então não é por aí. Então a cidade inteligente é uma cidade especialmente que ela lida com esse novo normal das mudanças climáticas e vai usar, por exemplo, para resolver problemas urbanos, que a gente tenha uma boa drenagem urbana com solução baseada na natureza. Por exemplo, a gente propôs a questão na habitação, mas veja, uma das soluções que a gente tem se reclama muito dos alagamentos das ruas, né, das avenidas. Por quê? Porque a gente tem muito asfalto. A gente tem muita vaga de carro parado e asfalto. E não tem áreas verdes. E não tem áreas verdes. Todo mundo sabe que a natureza ela já resolveu, faz essa absorção da água. Tem que tornar permeável. Então, uma das soluções muito básicas, eu podia trazer uma hora para ilustrar para você, é o quê? Aonde tem estacionamento, você quebra o asfalto. Tá? Você elimina, se eu tenho uma rua, uma avenida, pega a Cinquentenário, né? Ou pega Soares Lopes em Ilhéus, em que você pode, você tem 100 carros estacionados, quebra o asfalto ali e põe um piso drenante com vegetação e aí você evita que alague aquela própria avenida. Então são alguns exemplos que eu poderia trazer outros e outra oportunidade, fico à disposição para você, para a gente fazer isso. Tá, professor, muito obrigado. Como hoje é sexta-feira e começamos o fim de semana e estamos falando de arquitetura, tem um filme Megalópolis, de Francis Ford Coppola, que depois de O Apocalipse Now, que é uma obra-prima, e da série do Poderoso Chefão, está lançando no Brasil um filme Megalópolis, que é a história de um arquiteto e uma cidade do futuro. É uma ideia que vale a gente pensar, como hoje a gente pensou também no futuro, que não é tão promissor se a gente não fizer nada. Agora também tem um livrozinho para ler, que é de um autor itabunense, O Sequestro de Ariana, que é uma história que cabe no complexo, na síndrome de Estocolmo. O sequestrado se apaixona pelo sequestrador. É uma história interessante e que vale a pena ler. E é o autor local, né? Bom fim de semana.